Fala galera, tudo bem? Seguinte, gente, vamos de geografia, né? Porque o negócio é o seguinte, a gente vai terminar agora o capítulo 4. A gente, né, vai estar falando aí sobre o G20, o G8, o G20, os BRICS e a Primavera Árabe, tá? Vamos lá então? Então, a gente vai dar uma sequência aí ao que a gente vinha estudando. A gente tinha pegado na aula anterior sobre a ONU e sobre a OMC. Mas acontece que o G7, o G8, o G20 e os BRICS não são organismos internacionais como a ONU e como a Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde. Mas esses grupos aqui representam países, grupos de países, a começar pelo G7, hoje temos o G20 e o BRICS, que têm o poder de voz e discussão sobre questões internacionais, né? Sobre questões ligadas ao meio ambiente, à política, a conflitos, à economia, tá? E esses países têm esse poder. A gente vai iniciar aqui falando sobre o G7. No seu material você tem o G8 e o G20. O G7 vai surgir após o final da Segunda Guerra Mundial, não, desculpem. Vai surgir após a Guerra Fria. Vou corrigir então. O G7 surge após a Guerra Fria. Porque durante a Guerra Fria de 1945 até 1991, a gente tinha um mundo dividido entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. A influência ocidental dos Estados Unidos no mundo capitalista e a influência oriental da União Soviética no mundo socialista. Com o fim da Guerra Fria, nós vamos ter aqui a emergência de um outro grupo de países, né? Vamos ter aqui a emergência das potências capitalistas. Aí você vai ter, inicialmente, os vencedores da Segunda Guerra, estão aqui também, tá? Tá faltando a União Soviética, né? Desculpa, tá faltando a Rússia. Nós temos aqui Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japão, França, Alemanha e Itália. Inicialmente, no início da década de 90. Depois, com o passar do tempo, o G7 vai ter aí a formação do G8, vai passar para G8. Vamos ver no próximo slide aí. Quem é que vai entrar aí nesse grupo de potências compondo o G8? E por que esse país entrou? Muito bem. Então eu tenho aqui os países do G8. Nós continuamos com os Estados Unidos e o Canadá da América, né? Na Europa eu tenho aqui a Alemanha, a França e a Itália. E a Inglaterra. Na verdade aqui eu trato do Reino Unido. Do mundo oriental eu tenho o Japão. A China é uma potência, né? É uma potência econômica do século XXI, mas a China não faz parte do G8, mas sim o Japão. Quem é que entrou aqui? Vai entrar a Rússia. Porque com o fim da Guerra Fria, a Rússia deixa de ser um país socialista para ser um país capitalista, né? Governado aí, que começou a ser governado depois do Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente socialista. Nós vamos ter aí o Boris Yeltsin, o Putin, aí depois tem o Medvedev e hoje voltamos com o Putin. Por que esse grupo de 7 países se interessou pela entrada da Rússia no G7 para formar o G8? A Rússia vai entrar aqui não porque ela é uma potência econômica, assim como são os Estados Unidos, assim como são o Japão, né? Assim como a França, a Alemanha, mais Alemanha do que França, porque a Alemanha hoje é o sustentáculo do bloco europeu, é o sustentáculo da União Europeia. Tá? A força da União Europeia, da Europa, está aqui, ó. Quem comanda é a Alemanha. Inglaterra nem tanto, Inglaterra menos forte que a Alemanha economicamente. A maior potência do mundo hoje são os Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão com problema sério, porque quem está colando os Estados Unidos aí são a China. Há uma possibilidade do século XXI ser governado pela China, né? A China assumiu o papel dos Estados Unidos a partir de 2030. Mas eu quero voltar aqui o seguinte, a Rússia vai fazer parte do G8 devido ao seu poderio bélico atômico. Tá? A Rússia é uma potência militar, é uma potência atômica.
Então, por isso que o grupo do G7 vai querer trazer a Rússia para o seu lado. E a Rússia aceita a proposta. Mas a proposta mais interessante da Rússia passa a ser outra. Porque a Rússia não é um país capitalista, não é uma potência capitalista, e sim uma potência emergente. A gente viu lá atrás, nas matérias anteriores, a classificação dos países de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Durante a Guerra Fria a gente tinha o primeiro mundo, o segundo e o terceiro mundo. O primeiro mundo seriam as potências capitalistas, o segundo mundo seriam os países socialistas e o terceiro mundo seriam os países subdesenvolvidos, divididos em industrializados e não industrializados. Como acabou a Guerra Fria, né, isso não quer dizer que o socialismo acabou no mundo, porque ainda hoje você tem a China, que é um socialista de mercado, você tem a Coreia do Norte, que é um país que é uma ditadura socialista, né? A gente tem Cuba, que é um país socialista, tá? E acontece que não cabia mais a questão do segundo mundo por causa da Rússia. Aí nós vamos ter o mundo dividido hoje em norte e sul, desenvolvidos e subdesenvolvidos, ricos ou pobres. Mas acontece que os economistas, entre os ricos e pobres, ele colocou uma espécie de classe média emergente, né? Que são os países emergentes, que são subdesenvolvidos e industrializados. Aí a Rússia entra nessa classificação. E acontece que esse grupo de países emergentes, das potências emergentes, tá, ganharam voz no cenário internacional. E aí buscaram uma representatividade, né, o direito de estar participando da discussão das questões internacionais junto com as potências globais. Aí eu vou ter a formação do G20, tá? Vamos ver no próximo slide aí. Dentro do G20, nós temos o seguinte. Eu vou enumerar as potências capitalistas aqui, né? Vou enumerar não, vou citar. A gente tem a Alemanha, a Austrália é uma potência, né? O Reino Unido, tá? Aqui eu tenho a França, o Canadá, União Europeia, que não é um país, né? É um bloco, Estados Unidos, Itália e Japão. Como emergentes, eu venho aqui com a África do Sul, Brasil, Arábia Saudita, que é uma potência, né, no campo do petróleo, a Argentina, a Rússia, a Indonésia e a Coreia do Sul. Ô, gente, me chama, e a Índia também. E a China, né? A China, na verdade, dentro desses grupos aqui, o México também tá, ó. A China é um socialista, é um país socialista de mercado, porque parte da China está aberta a investimentos capitalistas, ali na região de Hong Kong, tá? A Indonésia vai ser um emergente industrializado, porque a Indonésia, junto com a Coreia do Sul, é um emergente industrializado que faz parte do grupo dos tigres asiáticos. A Coreia do Sul, em nível de desenvolvimento tecnológico, científico, informacional, está muito à frente do Brasil, e o Brasil está muito à frente da Argentina, mas é classificado como emergente, tá? Isso me chama atenção. Assim também como a Rússia é classificada como uma potência emergente. A Argentina é uma potência emergente, mas eu acho até estranho falar que a Argentina é uma potência, porque no campo econômico, né, o valor da moeda argentina, o PIB argentino, a inflação argentina, tudo isso está muito pior do que o Brasil, né? Hoje vivemos uma crise global. Essa questão do isolamento, do coronavírus, isso também é um tema discutido entre as potências emergentes, tá? Emergentes e capitalistas, né? Você vê aqui o Brasil, né, discutindo, não vou dizer de igual para igual, mas tendo um poder de voz, tendo a oportunidade de dar a sua opinião e propor a sua ideia para a União Europeia, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a França. E aí você vai ter o grupo do G20. Eu vou lembrar a vocês o seguinte, que dentro dessa galera aqui do G20, isso não é um organismo, tá? Como a ONU, como a OIT, Organização Internacional do Trabalho, como a FAO, tá? Como a OMS, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Turismo, não é. Mas são grupos de países, né, que têm um poder de voz, tá? Que tem um poder eu tenho poder e oportunidade de participar das questões globais. Mas dentre esses grupos aqui do G20, eu vou ter o Brasil, a Índia, a China e a Rússia, que vão ser os representantes do grupo emergente. A África do Sul vai entrar depois também, tá bem?
Vamos lá? Aí eu vou entrar com vocês aqui falando sobre o G20, não, sobre os BRICS. Atenção aí. Aqui eu tenho os BRICS. Eu tenho o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. São países emergentes, né, que são considerados aí potências emergentes. Há um certo tempo, né, vou colocar aí uns 5, 10 anos atrás, eu não tenho certeza absoluta, mas esse grupo aqui, o grupo dos BRICS, acabou criando um fundo monetário dentro do FMI. O que é isso aí? O que é o FMI? O FMI é o Fundo Monetário Internacional. Né? E qual é a função do FMI? A função do FMI é emprestar dinheiro para países que estão em crise. Então é como se fosse um banco. Então seria como se os BRICS tivessem crédito dentro do FMI, como se eles tivessem aberto um banco dentro do FMI. São países de PIB e desenvolvimento relativamente semelhantes. Né? A China hoje tem um PIB que ultrapassa 7 trilhões de dólares. O Brasil chegou até a 2,5 trilhões de dólares, hoje tem 1,7 ou 1,8 trilhão de dólares. Tá? São países industrializados. A Índia se destaca muito no setor da informática, setor informacional. A África do Sul, né, hoje tem grandes reservas de ouro, diamante e tem um perfil econômico semelhante ao do Brasil. Mas acontece, gente, que as relações entre esses países, do Brasil com esses países, hoje, acredito que não seja a mesma de um tempo atrás. Né? Porque o atual presidente, a gente vê aí que ele tem há um certo atrito com a China, com a Rússia, mas são países que, apesar dos pesares da política atual, não deixaram de ter acordos. Né? A China é muito parceira do Brasil ainda, embora a gente viu um certo atrito nas relações entre o Brasil e a China relativamente abaladas. Esses daqui são os países, né, emergentes do G20 que se destacaram e que se destacam e que formam os BRICS. Esses países aqui incomodam a galera do G7. Você vê que a Rússia está no G8, mas está no BRICS. Para a Rússia interessa mais estar discutindo as suas ideias, né, políticas e por aí, outras mais, com os BRICS do que no G8. O grupo dos BRICS é concorrente dos Estados Unidos, é concorrente das potências capitalistas. Tá bem? Olha só, gente, vamos chegar para a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma sequência de movimentos populares, movimentos e rebeliões populares, organizadas em redes sociais, que inclusive já foi tema da redação. Hosni Mubarak, a queda de Hosni Mubarak já caiu no Enem também, e que a população, de modo geral, da Tunísia, da Líbia e do Egito, né, do norte da África, esse grupo de pessoas se organizou para protestos e rebeliões exigindo a queda de ditadores, né, que ficaram no poder aqui há cerca de 20 a 40 anos após a independência. Né, representaram aí uma dinastia muito forte que, após a independência desses países, né, assumiram o poder. Mas como assim, professor? Quando ocorreu a independência desses países? A gente sabe que no século XIX, a Tunísia, a Líbia, o Egito, os países da África, do continente africano, eram colônias das potências imperialistas europeias. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália não tiveram mais condições de manter suas possessões, condições financeiras de manter suas possessões na África. Então esses países, aproveitando a fragilidade econômica dos países da Europa após a Segunda Guerra Mundial, resolveram decretar sua independência. E conseguiram, mas acontece que, né, você tem que o Zine Ben Ali, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, né, são grupos, são pessoas de uma dinastia muito forte que assumiram a ditadura dentro dos seus respectivos países. Em 2010 eu tenho a queda aqui do ditador Zine Ben Ali na Tunísia, em 2011 na Líbia o Muammar Gaddafi e no Egito de Hosni Mubarak. Tá bem? Olha só, pessoal, encerramos aí o capítulo 4. O nome desses três caras aqui parece que você não tem no seu material lá. Aí eu estou complementando. O que me interessa mais é isso aqui, tá bem? O que aconteceu de fato. A gente vai encerrando aí. Em breve a gente se encontra junto. Espero que tenha ficado claro para vocês, que tudo tenha ficado claro.
Grande abraço, pessoal.